Olá pessoal, professor Rigueto trazendo a segunda parte do rito dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. Na primeira parte nós abordamos todos os crimes do Código Penal, do 312 ao 327, e ficou na verdade para nós abordarmos agora os artigos 513 ao 518 do Código de Processo Penal, bem como daí abordarmos a parte do rito processual, que provavelmente vai ficar para a parte 3, para que a gente tenha maior tranquilidade, maior transparência em todo o conteúdo, obviamente, que a gente precisa abordar com vocês aqui. Vou fazer a leitura e fazer algumas explicações relacionadas ao rito dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. O primeiro tópico diz assim, capítulo 2 do Código Penal, do Código de Processo Penal, do processo e do julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. Artigo 513. Os crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, cujo processo e julgamento competirão aos juízes de direito, a queixa ou a denúncia será instruída com documentos ou justificação que façam presumir a existência do delito e com a declaração fundamentada da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas. Regra geral, se tem obviamente, elementos suficientes de prova, certo, que visem fundamentar uma denúncia, normalmente denúncia, a gente quase não fala sobre queixa nesse caso, porque os crimes são de ação penal pública, e regra incondicionada, inclusive, mas havendo a possibilidade de uma ação penal privada, subsidiária da pública e assim por diante, a denúncia ou a queixa deve vir instruída com elementos suficientes para o procedimento da ação penal. Artigo 514. Nos crimes afiançáveis, estando denúncia ou a queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do acusado para responder por escrito dentro do prazo de 15 dias. Anote esse 514, depois eu vou explicar ele com mais atenção, com mais detalhe, mas ele é o artigo mais importante destes 6 artigos que o rito traz. Parágrafo único. Se não for conhecida a residência do acusado ou este achar fora da jurisdição do juiz, ser-lhe-á nomeado defensor, a quem caberá apresentar a resposta preliminar. Vamos ver como é que funciona essa situação. 515. No caso previsto no artigo anterior, durante o prazo concedido para a resposta, os autos permanecerão em cartório, onde poderão ser examinados pelo acusado ou por seu defensor. Parágrafo único. A resposta poderá ser instruída com documentos e justificações. O processo hoje é digital, em Santa Catarina pelo menos, em outros países, em outros estados, melhor dizendo, o processo vai permanecer no cartório, quem tem acesso tanto ao advogado quanto ao seu cliente, e toda a defesa que for apresentada, aquela defesa preliminar que menciona ali, vai poder ser instruída com documentos e justificações. Beleza. 516. O juiz rejeitará a denúncia ou queixa em despacho fundamentado. Faz uma flechinha e coloca artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, até porque o inciso 9 é o artigo que trata de que toda decisão do judiciário tem que ser fundamentada. Se convencido, que está ali, pela resposta do acusado ou do seu defensor, da inexistência de crime ou da improcedência da ação. Então perceba que o advogado está apresentando uma defesa antes do juiz receber. E se o juiz receber, analisar a defesa e entender que não deve receber, ele rejeita a denúncia ou a queixa. O juiz rejeitará a denúncia, a queixa ou a denúncia em despacho fundamentado, se convencido pela resposta do acusado ou do seu defensor da inexistência de crime ou improcedência da ação. É muito parecido com a 9.099 do rito sumaríssimo, onde ele primeiro analisa uma defesa para depois dizer se recebe ou não a denúncia. Perfeito? 517. Recebida a denúncia ou a queixa, será o acusado citado na forma estabelecida no capítulo 1 do título 10 do livro 1. Então, depois da tua defesa apresentada, o juiz recebe a denúncia ou a queixa, certo? Ou rejeita. Se receber, manda citar, porque a citação é o primeiro ato do processo. Perfeito? E o 518 que diz: na instrução criminal e nos demais termos do processo, observar-se-á o disposto nos capítulos 1 e 3, título 1 desse livro. Traduzindo, o rito
dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos é basicamente o rito ordinário. A diferença crucial está no artigo 514. E eu vou fazer uma análise do 514 aqui, para que numa terceira etapa a gente venha trabalhar com o rito específico, tá? Para mostrar para você. Então nós voltamos agora, né? Voltemos para o 514 e eu vou fazer alguns comentários gerais que você precisa tomar nota. Primeira situação é a seguinte, tá? Nos crimes afiançáveis. Espera aí, Rigueto, como isso, tá? Como é que funciona essa hipótese da fiança? Eu vou voltar para você, tá? Eu quero que você volte, né? Lá no artigo, deixa eu abrir aqui, 321 do Código de Processo Penal. Tá, pessoal, é o seguinte, até 2011, presta atenção na parte agora lógica, para a gente poder daí voltar a entender. Até 2011, fiança era regulada pela pena, pela pena mínima. Crimes com pena mínima de até 2 anos cabiam fiança. Perfeito? E quem que podia fixar fiança até 2011? Se o crime fosse punido com detenção, o delegado podia arbitrar. Se o crime fosse punido com reclusão, somente o juiz. A fixação da fiança era pela pena mínima de até 2 anos, então furto qualificado 2 a 8 cabia fiança. Quem podia fixar a fiança? Crimes com pena de detenção era o delegado, crimes com pena de reclusão era o juiz. Então, se nós pararmos para pensar em toda a estrutura que nós vimos agora há pouco, no vídeo anterior, sobre os ritos processuais, né, sobre as penas, vamos voltar nas penas ali, tá? Eu vou fazer uma análise rapidamente, tá? 312, 2 a 12, 3 meses a 1 ano, vai me acompanhando, 1 a 4, 2 a 12, 3 meses a 2, 1 a 4, 1 a 3, 2 a 12, 3 a 8, ó. O excesso de exação, ele era inafiançável, porque a pena mínima era 3 anos, tá? Depois, 2 a 12, 2 a 12, 3 meses a 1 ano, 3 a 8 anos. Facilitação de contrabando nesse caminho, inafiançável. Depois, 3 meses a 1 ano, 3 meses a 1 ano, 15 dias a 1 mês, 1 a 3 meses, 3 meses a 1 ano, 15 dias a 1 mês, 3 meses a 1 ano, 1 a 3 anos, 15 dias a 1 mês, 6 meses a 2 anos, 2 a 6 anos, 3 meses... Opa! Se nós olhássemos todos os crimes funcionais até 2011, era inafiançável facilitação de contrabando de caminho e excesso de exação. Se nós voltarmos para o artigo 514, está escrito nos crimes afiançáveis, ou seja, que caibam fiança, tinha que apresentar uma defesa. Então não existia essa defesa nos crimes de excesso de exação e facilitação de contrabando de caminho. Porém, em 2011, mudou tudo. E mudou tudo, tanto que agora no dia 22 de abril, né, às 17 horas, eu vou estar fazendo uma live com o Dr. Rafael, delegado de Itapema, para falar sobre fiança. E o que acontece em 2011? Mudaram tudo. A regulação da fiança agora não é mais pela pena mínima, é pela pena máxima. Agora não nos define mais quem arbitra a fiança por reclusão ou detenção, e sim pelo máximo da pena. Até 4 anos, o delegado pode arbitrar, acima de 4 anos, só o juiz pode arbitrar. Fechou? Então quer dizer que cabe fiança praticamente para tudo, porque até 4 delegados, acima de 4 o juiz. E não caberá fiança, de acordo com o 323, para racismo, tráfico, tortura e terrorismo, crimes praticados por grupo armado contra o Estado Democrático, não será arbitrado fiança para quem já ganhou fiança e quebrou a fiança, para a prisão civil ou militar, no caso 324, e se estiverem presentes os motivos da decretação da preventiva. Então, mudou o cenário da fiança. Se nós voltarmos para as penas, para os crimes que nós abordamos no vídeo anterior, 2 a 12, o juiz pode arbitrar, 3 meses a 1 ano, nem preso vai. 1 a 4, delegado para arbitrar. 2 a 12, juiz para arbitrar. 3 meses a 2 anos, estou acompanhando os artigos, tá? Não cabe prisão. 1 a 4, delegado para arbitrar. 1 a 3 meses, não cabe prisão. 2 a 12, juiz para arbitrar. 3 a 8, aquele que era excesso de exação, juiz para arbitrar. 2 a 12, juiz para arbitrar.
2 a 12, o juiz pode arbitrar. 3 meses a 1 ano, não cabe prisão. 3 a 8, facilitação de contrabando de caminho, o juiz pode arbitrar. Prevaricações, condescendência criminosa, advocacia administrativa, abandono de função, com exceção do parágrafo 2º, que o delegado pode arbitrar, o restante nem cabe prisão. Exercício ilegal, ilegalmente antecipado ou prolongado, com exceção do parágrafo 2º, que é de 2 a 6, só o juiz pode arbitrar, nos outros nem cabe prisão. Violação do sigilo funcional, nesse caso, que é o 325, e o 326 que foi revogado, ou seja, a gente percebe que para todos os crimes funcionais acabou sendo permitido a fiança. Então agora eu vou voltar para o 514 e dizer para você o seguinte: nos crimes afiançáveis que caibam fiança, do 312 ao 327, todos, tá? Estando a denúncia ou a queixa na devida forma, o juiz manda autuá-la, colocá-la dentro do processo e ordena a notificação do acusado, do funcionário público, para responder por escrito dentro do prazo de 15 dias. Ou seja, quando que não vai caber essa defesa? Nos crimes, são algumas hipóteses, eu vou ter pegadinha porque vai ter no próximo vídeo, mas nesse caso aqui não caberia nos crimes inafiançáveis. Então, se você é um servidor público e praticou tráfico, tortura ou terrorismo, se você é um servidor público e praticou racismo, estes crimes são inafiançáveis. Então, para estes crimes que são inafiançáveis, você vai responder no rito ordinário. No rito ordinário. Porque se você comete, ou rito especial, por exemplo, tráfico de drogas, rito especial da lei de drogas. No caso de tráfico de drogas, tortura não tem rito especial, vai seguir o rito ordinário. Vocês entenderam? Então, nos crimes inafiançáveis, não se tem a defesa do 514. Se não existe a defesa do 514, é rito ordinário, ou rito especial, no caso da lei de drogas. Se tem a defesa do 514, é porque o crime é inicialmente afiançável. All feeling. Bateu o olho no crime, olha para a pena, depois nós vamos falar mais da pena, olha para a pena, verifica quais são as regrinhas, pena máxima de até 2 anos, todos aqueles que você grifou. Rito sumaríssimo. 9.000, mas eu sou funcionário público. Rito sumaríssimo, pena máxima de até 2 anos, rito sumaríssimo, lei 9.099. Juizado especial. Passou de 2 anos, tem rito especial? Tem, rito dos funcionários públicos. Pô, que maravilha, mas peraí, deixa eu verificar o seguinte, para encaixar aqui, eu tenho que verificar se o crime que ele praticou é afiançável, para se ter aquela defesa. Se ele é afiançável, o juiz tem que, antes de receber a denúncia ou queixa, notificar você para apresentar a defesa do 514 e só depois ele analisa se recebe ou se rejeita. Exatamente como na 9.099. O que você vai pedir na tua defesa? Você vai pedir a rejeição da denúncia com base no 395. Você não vai pedir a absolvição sumária do 397. Depois nós vamos falar na aula 3. Certo? Rigueto, mas se o crime for inafiançável, se o crime for inafiançável, você não tem esse rito. Aí cai para a terceira regra. Tem rito especial? Não, não tem. Ou tem, no caso, a lei de drogas, mas ou não tem. Aí cai para o ordinário ou para o sumário, se o crime for inafiançável. Então, a primeira hipótese que vai cair na prova e cai na prova de concurso é quando que o servidor público não tem direito a essa defesa? Quando o crime for inafiançável. Se o crime for afiançável, em tese, ele tem que apresentar uma defesa antes do recebimento da denúncia. Qual é o principal pedido que se faz nessa defesa? Rejeição da denúncia, 395. Inépcia da inicial, falta de pressuposto ou condição de agir e ausência de justa causa. Fechou? No vídeo 3, eu trago o rito processual e uma segunda pegadinha sobre essa apresentação da defesa preliminar do 514. Até a próxima. Bons estudos!